Aliás, queria eu que o país inteiro desse ouvidos, como um certo país, há alguns milhares de anos atrás, deu ouvidos à palavra de um profeta chamado José, que no uso de sua atribuição de profeta, virou-se para Faraó e disse para ele: faça isso. E todo mundo acatou a palavra de José. Todo mundo deu ouvidos à palavra de José. Desde o faraó, desde o maioral, o chefe do estado, até o último dos homens do menor da tribo do Egito, todo mundo acatou a ordem do rei, porque foi uma ordem. Hoje é uma recomendação, mas na época de José era uma ordem que, quando colocada em prática, surtia efeito. E o dízimo, na verdade, para quem é da fé, é uma ordem também. Para mim é uma ordem. Na época de José, o faraó fez um decreto que abençoou a nação, que abençoou o país. Já pensou se o presidente da república fizesse um decreto, como em alguns países, e determinasse que todo mundo ia ser dizimista? Já pensou? Glória a Deus que não era você que ia tomar as facadas depois lá, né? Era ele, né? Glória a Deus para a gente, né, irmã? Para a gente é glória a Deus mesmo, porque nós recebemos isso como uma dádiva, um presente de Deus, uma honra. É uma honra ser um dizimista da casa de Deus, e dobrado é uma honra dupla, porque eu vou devolver e vou ofertar. Quem inventou isso aí, bispo? Foi a Igreja Mundial? Queria a Igreja Mundial ter sido a inventora disso, queria a Igreja Mundial ter tido essa honra de ter inventado isso, mas não foi a Igreja Mundial, não fui eu. Quem sou eu? Ô bispo, quem inventou o dízimo dobrado foi o Senhor? Se eu pudesse, se pudesse ter sido eu, seria uma honra, mas não fui eu não. Infelizmente não fui eu quem inventei isso, infelizmente não fui eu quem trouxe isso. Queria que fosse, mas infelizmente não foi. Queria muito que fosse. Eu só estou copiando o exemplo da fé que produziu resultados do grande homem de Deus e profeta José do Egito, que quando revelou o sonho para Faraó, e Faraó ficou aliviado da perturbação que ele tinha, porque ele sabia que algo estava prestes a acontecer, só que ele não sabia o que. E aí ele chamou os sábios, chamou os anciãos, chamou os cientistas, as juntas, os conselhos, para que eles tentassem esclarecer o que estava acontecendo, mas ninguém conseguia dar uma luz ao que estava acontecendo. Chamaram José, disseram: tem um homem aí chamado José, que este tem o Espírito de Deus, ele vai resolver, chamem ele. José estava preso,
estava no cárcere por uma injustiça da qual ele havia sido vítima. Foi preso injustamente, acusado de um crime que ele não tinha cometido. E disseram: lá na cadeia tem um homem lá que faz a diferença. Ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Aquele ali, aquele ali é ungido. Se trouxerem ele aqui, ele vai dizer o que está acontecendo. Chamaram José, José chegou lá e revelou o que estava acontecendo. Mas aí é que está o negócio. A revelação, o que é revelação? Você sabe o que é revelação? Quem aqui tem mais de 30 anos de idade? A maioria. Quem tem mais de 40? Jesus. Quem tem mais de 40 aí? Pessoal. Eu ia falar um negócio aqui, mas nem vou. Não, porque eu também estou no grupo, estou com 50. Você sabe que a partir de hoje eu não comemoro mais aniversário. É porque quando a gente é novo, né? Fiz 18 anos, 19, 22, não é assim? Aí quando vai chegando assim, a gente já vai ficando assim, fiz 60, ai meu Deus do céu, não tem como voltar não, fazer 55, 53, devia voltar, né? Quando chegar a 50, voltar tudo de novo, 49, 48, não é verdade? Devia a gente chegar aos 50, igual, já viu quadrilha de São João? Né? Anarriê, olha a cobra, vai mentira, volta. Devia voltar tudo, né? Mas não volta não, viu? Vamos todos andando espertos e atentos, né? Porque a gente completa o nosso ciclo, diga glória a Deus. E felizes somos nós que estamos completando o ciclo. Tem gente que nem chegou onde a gente está, já foi antes. Não é verdade? E guardemos a coroa da vida, como disse Jesus, para que ninguém a tome de ti. Então, a revelação nada mais é do que... O que é revelação? Você que tem mais de 40, você lembra, hoje a pessoa tira foto com o celular, né? Hoje todo mundo pega o celular, não é isso, artista? Tira uma selfie, não é assim? Tira uma foto no telefone, até máquina de fotografia digital está sendo aposentada. Ninguém nem usa mais. Eu não estou falando da máquina antiga, não, estou falando da máquina nova, máquina digital de foto. Quem usa? Só se for um fotógrafo mesmo, muito profissional, que precisa ali do equipamento mais resistente, alguma coisa do tipo. Fora isso, hoje é tudo com celular. Mas a turma de 72, de 75, a galera de 68, de 59, vocês já pegaram aquela maquininha que tem o filme, não pegaram? Aquela que a gente tinha lá da Kodak? É Kodak? Aí você passava assim o filme, né, assim? Aí tirava a foto. Aí passava aqui na mão de novo, né? Aí tirava outra. Comprava 15 filmes, na verdade só revelava 5, mas queimava tudo. O que é revelar? Você pega ali o tubozinho do filme, e você levava antigamente nos laboratórios de revelar filme, não é isso? E você deixava lá para ir buscar depois as fotos reveladas, ou seja, a imagem que você presumia que existiria, mas você não viu. Uma vez revelada, você passa a ver. Então, o que é revelação? Revelação é deslumbrar, é desvendar.
deslumbrar não, desvendar. Diante dos teus olhos aquilo que você sabia que tinha alguma coisa, mas você não sabia como era, onde era, de que forma era. Então a coisa foi revelada. Como o Faraó, ele estava perturbado, ele sabia que aquele sonho significava alguma coisa, ele só não sabia o que era. Então veio José e revelou, ou seja, mostrou aquilo que estava em oculto aos olhos de todos. E ele disse: estas 7 vacas que sobem da terra do Egito, gordas, são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras que sobem na sequência e devoram as vacas gordas, são 7 anos de escassez, de miséria, de pandemia, de peste, de praga, de crise, de recessão, de miséria, de fome, que vão acabar e vão destruir toda a terra. É a mesma coisa as 7 espigas, é só para reforçar que o negócio vai acontecer mesmo. Como disse José na revelação, que a coisa é estabelecida por Deus, que não tem choro nem vela, não tem como não acontecer. Por isso a repetição. E pronto. Aquilo ali foi o quê? A revelação. Mas revelação por si não vai resolver a vida de ninguém. Não resolve nada. O que resolve não é a revelação mostra, é como a palavra de Deus, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada e luz. Para que serve a lâmpada e a luz? Para que serve? Olha aqui, está cheio de lâmpadas aqui na cidade mundial, cheia de luz. Para que serve essa luz? Para a gente fazer o culto, não é isso? Olha lá, o tanto de lâmpada que tem na cidade mundial, olha o tanto de luz. Inclusive, meu filho, por falar nisso, vamos apagar metade aí, né? Economizar um pouco, não deixa aí, tá bom. Não que não é você que paga, né? 350 mil de energia por mês aqui, mas tudo bem. Mas pior que paga, quem paga é você, que se não for você, quem é que paga? Você acha que é o governo que paga? Quem paga é a gente mesmo. Para que serve a luz? Para fazer o culto. Do que adianta acender a luz, ligar o som, e não houver quem pregue? Não houver quem pregue. Vai adiantar alguma coisa a luz? Não vai. A luz por si só, o microfone por si só ligado, não vai resolver a vida de ninguém. Tem que haver ali a palavra, a profecia em cima do altar, a pregação, a oração, a intercessão, a palavra de Deus. Aí as coisas vão começar a acontecer. Mas sem luz, a gente não poderia estar fazendo esse culto. Poderia? Não. Já pensou se eu desligar o microfone? Alguém vai... Consegue, não é verdade? Deixa a câmera em mim aqui para o povo ver o que aconteceu. Estou aqui fazendo a reunião, aí eu vou... Quem está na frente respondeu, quem está lá atrás não sabe nem o que eu disse. A não ser que a pessoa faça leitura labial, né? Se ela tiver aquela linguagem dos mudos, ela conseguiu. Fora isso, ninguém consegue. Sem energia não tem como. Mas não é energia que faz nada. O que faz é o exercício da fé, o culto, a realização do culto, da oração, da palavra, da pregação, da intercessão, não é isso? Da imposição de mãos, da unção com óleo, do trabalho feito, da pregação da palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Agora, sem luz não tem como fazer isso. Tem como? Não tem. Então a luz nada mais é do que um auxílio para me saber o que eu tenho que fazer, mas ela não vai resolver minha vida. E tem gente que acha que a palavra por si vai resolver a vida dela. Não vai. Alguns pegam a Bíblia, botam lá em cima da geladeira, da estante, deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, deixa lá
no carro um versículo bíblico colado no vidro do carro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou outro versículo que seja, está lá tudo colado no vidro do carro, ela acha que aquilo ali vai resolver a vida dela. Vai resolver a sua vida? Vai resolver? Não vai, mas vai iluminar, não vai? Quando você vê um milagre, você não... O que acontece quando você vê um milagre? A gente mostra na televisão os milagres. Agora mesmo, você acabou de ver um ao vivo. Isso serviu para quê? Para você se situar. Para você se situar. Para você se identificar e dizer, olha, poxa, aquela ali, que coisa extraordinária. Olha, Deus está ali, operando. E eu estou com um problema diferente do desta pessoa, mas é um problema tal e qual é o dela, e se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Eu vou lá. Aonde é? Está ali o endereço, ó, Carneiro Leão 439, Partiu Brás. Isso aí é o que? Luz, para a pessoa saber o que vai fazer, o que ela precisa fazer, aonde fazer, como fazer, se tem como fazer, de que jeito fazer. Então isso é luz. Agora, do que adianta a luz se a pessoa não faz o que tem de ser feito? Do que adianta acender as luzes do Brás, ligar o microfone, ligar o som e não ter culto? Não adianta nada. Não adianta você saber que Deus faz e você não praticar aquilo que Deus te ensinou, te orientou, te desvendou, te esclareceu, te revelou. Quem entende isso? Por isso que quando José revelou o sonho de Faraó, Faraó ficou mais em paz, mas não resolveu. A revelação não resolve. O que resolve é a atitude, a palavra colocada em prática. Quem entende isso? Você entende? É tanto que quando ele terminou de revelar o sonho, acabou. Ele disse, olha, 7 espigas magras e 7 vacas magras são anos de recessão, de crise, de fome que virá sobre a terra, depois de 7 anos de fartura e de grande abundância. Pronto, acabou, fim de papo. Resolveu a vida de Faraó? Resolveu a vida do povo do Egito? Resolveu a vida de José? Não. O que resolve, o que resolve? É a revelação? O que resolve é a prática, é você tomar atitude. Aí Faraó, entendendo isso, pergunta para José, então, e agora? Em outras palavras, o que deve fazer? Ficou aquela pergunta no ar. José entra, logo após revelar o sonho de Faraó, José então entra e diz lá no versículo 33, leiam comigo, agora pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio. Está difícil de achar alguém assim hoje, hein? E o ponha sobre a terra do Egito. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é inteligente. Isso aí que José falou, estava no sonho de Faraó? Sim ou não? Aonde? Aonde que no sonho de Faraó saíam 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e depois saía um boneco assim, de um homem assim, e o homem vinha e ficava no topo de uma montanha, e vinha um monte de outros homenzinhos assim, ficava ao redor. Onde é que está isso no sonho de Faraó? Isso existe no sonho de Faraó? Não, porque isso aí já não é revelação, isso aí já é o que Faraó tem que fazer, isso aí já é a determinação, o desafio do profeta José, no uso de sua atribuição de profeta. Ele havia revelado o sonho como vidente, mas agora chegou o momento dele dar a palavra
que vai produzir o resultado. E isso não estava no sonho de Faraó. E aonde estava isso, bispo? Isso aí? Aonde é que você acha que estava isso? Vê se você entende a Bíblia. Os 7 anos de fartura e de miséria estavam no sonho de Faraó. E um homem sábio e ajuizado, que fosse estabelecido sobre a terra do Egito e colocasse ao seu redor adjuntos, ou sejam, auxiliares, ou seja, administradores, que pudessem ali receber também designações, pudessem ali receber atribuições e organizarem ali grupos e estabelecer ali um sistema em que nele as pessoas iriam ser coordenadas durante o período de 7 anos de fartura que estavam a vir sobre a terra, separar o dízimo da 5ª parte. Onde é que estava isso no sonho de José, de Faraó? Isso estava no sonho? Não. Aonde estava então isso? Isso estava na Bíblia, na palavra de Deus, que diz que o dízimo repreende o quê? O devorador. Mas que Bíblia, bispo? Que Bíblia, se na época de José, eu nem sei se tinha Bíblia na época de José, tinha não, né? Se na época de José não tinha Bíblia, que Bíblia é essa? Bíblia que eu digo, não é o livro em si, é sim a vontade de quem? De Deus. Você sabe quem era José? Você sabe quem era o bisavô de José? Chuta. Chuta. Quem sabe quem era o bisavô de José? Abraão. Quem era Abraão? Abraão. Você não sabe quem é Abraão, não? Deixa eu lhe dizer quem era Abraão. Abraão era aquele camarada que juntava tudo que tinha, e quando o sacerdote passava pelas terras uma vez no ano, ele ia lá e devolvia o dízimo de tudo. E Abraão era um homem abençoado, próspero, farto e grande sobre a face da terra. Jacó, Isaac já aprendeu isso desde cedo e colocou em prática. Jacó aprendeu depois. Ainda quebrou muito a cara antes de se tornar um dizimista, mas aprendeu depois. O filho, o neto. E José, que era bisneto de Abraão, também já sabia muito bem o que era ser o quê? Um dizimista. E José sabia que para repreender aquela praga que viria sobre a terra, ele teria que fazer como fazia o seu bisavô, o seu avô e o seu pai. E ele orientou Faraó a devolver o dízimo, mas não o dízimo normal, o dízimo da 5ª parte durante aquele período de 7 anos. Era a única coisa que ia repreender o devorador de atacar o Egito, o país do Egito. E aliás, o Egito não só não foi atacado, mas ainda matou a fome de todos os outros povos que vinham ao Egito correndo, pedindo socorro atrás de comida e de alimento. E se não fosse o Egito, o povo inteiro tinha morrido de fome. Mas isso estava no sonho de José? De Faraó? Não, isso estava na palavra de José. E ele disse: faça isso, Faraó, faça isso. E Faraó fez. Você já pensou se houvesse um decreto presidencial, dizendo: faça isso, a partir de hoje, todos os brasileiros serão dizimistas, escolha a igreja que você quiser, mas devolva o dízimo. Já pensou se fosse um decreto, hein? Quem ia ficar feliz? Eu já sou mesmo, não precisa de decreto não, mas tem muita gente aí que no início ia encrencar. Por que eu digo no início? Porque depois ia ver o resultado. Depois ia ver o resultado, aí ia dizer: não, até que é bom ser dizimista. Provai-me nisso, né? Não é verdade? Provai-me nisto.
Ia ter gente que no início ia achar ruim, depois ia achar até ótimo. Depois ia dizer assim: eu deveria ter sido dizimista há mais tempo, muito tempo antes. Ah, se eu soubesse, não é verdade? Então eu digo para você, sabe o que, meu irmão e irmã? Que a revelação é luz, mas o que resolve sua vida é a prática. Diga glória a Deus. Todo mundo sabe aqui que Deus opera milagres nesse lugar, sabe ou não sabe? Mas você veio. Saber todo mundo sabe, agora buscar, quem veio buscar foi você. E você recebeu de Deus aqui hoje isso.